Olá a você que está conosco neste momento. Nós estamos com essa temática drogadição na visão espírita em parceria com a Casa Espírita de Socorro Irmã Lúcia, da cidade de Olinda, Pernambuco, em alusão ao 7 de setembro, mês importante para a nossa realidade, para o que está acontecendo conosco neste momento tão importante e crucial da nossa jornada, onde precisamos por todos os meios e métodos trabalhar para que o suicídio não prejudique mais a humanidade, especialmente aos jovens, como tem ocorrido. Por isso mesmo, a nossa temática hoje é para orientar e instruir aqueles que estão já nas drogas ou aqueles que estão propensos em ambientes e em lugares que podem lhe proporcionar a dependência. Nós vamos agora fazer assim um breve histórico sobre as drogas, lembrando a todos que a história tem mostrado em seus vários períodos que a humanidade faz uso de produtos tóxicos, como as resinas, as raízes e emanações e as chamadas substâncias químicas, para satisfazer assim desejos, realizar viagens místicas, ampliar a coragem e tantos outros. Estes são, na verdade, as motivações do homem na caminhada. Nós temos, por exemplo, no Museu do Ouro, em Bogotá, uma parte que apresenta os chamados apetrechos que favorecem a aspiração, utilizados à época da antiguidade pelos ameríndios daquela localidade, com vistas aos chamados rituais tribais, onde se colocava um pó, utilizado pela cultura deles naquele momento, para que os seus guerreiros pudessem se transformar. Esse se transformar aqui naturalmente não era do ponto de física, mas do ponto de vista do estado mental. Eles se entendiam como felinos e assim eles podiam vigiar as florestas, em morcegos para vigiar cavernas e aves, obviamente, para vigiar as montanhas. Então, ela tinha uma simbologia, ela tinha um propósito, correto? E agora, com esse breve histórico, mas assim, muito resumidamente mesmo, para a gente ter uma base da realidade, a cada 2 anos, a humanidade recebe do Escritório de Drogas e Crimes da Organização Mundial da Saúde um relatório. E o deste ano saiu em 27 de junho passado. E este relatório apresenta, por exemplo, dados curiosos, afirmando que cerca de 284 milhões de pessoas, compreendendo a faixa etária de 15 a 64 anos, usaram drogas em 2020. Ou seja, isto é 26% a mais do que 10 anos anteriores nestes relatórios. O jovem está usando mais drogas em níveis de uso em muitos países, assim, superiores da geração anterior. Parece que a guerra contra as drogas não vem funcionando na humanidade. Na África e na América Latina, as pessoas com menos de 35 anos, elas representam a maioria das pessoas em tratamento devido a transtornos associados ao uso de drogas, o que é um dado alarmante na realidade. E o relatório informa mais que, por exemplo, mais da metade da população brasileira, entre o período de 12 a 65 anos, declarou ter consumido bebida alcoólica, que todos nós sabemos ser lícita essa droga, alguma vez na vida. E cerca de 46 milhões, veja, 3,1% informaram ter consumido pelo menos uma dose nos 30 dias anteriores à pesquisa. Nós temos aqui um dado também alarmante, que 2,3 pessoas, ou melhor, 2,3 milhões de pessoas, apresentaram critérios para a dependência de álcool nos 12 meses anteriores à pesquisa. Você veja que essa pesquisa ela vai fundo nos detalhes e nos pormenores do estudo, né? E ela afirma que o álcool e o fumo são as chamadas 2 drogas lícitas com os graves malefícios para a saúde dos seus usuários e consideradas portas de entrada para o uso de drogas chamadas ilícitas. É aqui que está uma das portas, que não é a única, naturalmente. Os espíritos têm nos orientado, como Joana de Ângeles, afirmando que a drogadição constitui na atualidade um dos mais graves, vejam, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânico que vivemos, em face dessas substâncias tóxicas que exercem sobre o nosso sistema nervoso um predomínio perturbador, podendo naturalmente levar ao vício. Corroborando com esta visão de Joana de Ângeles, nós temos o amigo espírita escritor Wilson Disposti, que nos afirma numa reflexão muito curiosa,
ele diz: a dependência de drogas avança no mundo, a corromper crianças, adolescentes e adultos, seduzindo-os para os falsos prazeres que determinadas substâncias químicas produzem quando não são empregadas para aliviar a angústia ou a ansiedade, cujos desconfortos podem ser sintomas, veja, de alguma espécie de transtorno chamado neuropsíquico, que vai naturalmente impor àquela pessoa a dependência química, e aí então tudo se complica. Afirma ele ainda: seu domínio segue firme e além, vitimando a família e a sociedade. Quando ele diz além, quer dizer que nós, o espírito, levamos para além os nossos vícios perturbadores. Ele afirma que por onde a droga se instala, ela escreve uma história longa, mas sem pressa, permeada de sofrimentos e dor. Seu cenário preferencial é a família, não poupa pais dedicados, avós e crianças indefesas, que convivem silenciosamente num lar em permanente conflito. E, obviamente, nesse silencioso conflito há a questão da agressividade, do desamor, a questão da agressão física, muitas vezes, de uns para com os outros. Mas você que nos ouve naturalmente já compreende o que é essa droga, já ouviu o que é a droga numa definição mais abrangente, e nós afirmaríamos que a definição de droga é qualquer substância, veja, capaz de modificar a função dos organismos vivos, consequentemente resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Então, isso tudo que você vir a ingerir naturalmente, nesta natureza que contém a química, pode estar provocando em você uma futura dependência. Abranjamos agora, ou falemos um pouco, sobre algumas das causas chamadas principais para a dependência química. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, no filme Adolescência e Vida, afirma assim: os múltiplos conflitos psicológicos que têm perturbado o ser humano, com destaque para os de natureza sexual, têm sido as inegáveis causas que o arrojam no profundo abismo da dependência química, naturalmente em sua equivocada visão do alto significado da vida. E vai ser Bezerra de Menezes também, que cita Divaldo, na verdade, do livro de Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, esta afirmativa: isso se dá em consequência do atraso moral do próprio usuário, que não conseguiu conquistar a si mesmo. Porque neste caso, afirma Bezerra, ele não está resistindo às pressões, aos acontecimentos, às naturais dificuldades humanas e foge, vamos dizer assim, em busca de alcoólicos, do tabaco, das drogas alucinógenas e assim sucessivamente. Ainda dentro destas causas, vamos afirmar que a sintonia com ambientes espirituais negativos, que muitas vezes são anteriores à nossa atual vida, que nos ata à retaguarda da onde somos originários, mantendo-nos psiquicamente em sintonia com os lugares, os ambientes, que nem sempre felizes naturalmente, onde estagiamos no além-túmulo muitas vezes, antes de sermos trazidos à reencarnação compulsória, porque muitos destes hoje, atados ao vício, já carregavam consigo esse tormento, mas naturalmente aqueles que adquirem o vício na presente caminhada também. Bezerra vai nos citar uma parte do Divaldo que fala deste livro, Nas Fronteiras da Loucura, assim, olha, são os chamados rescaldos da transição planetária, que responde também pelo aumento ano a ano da drogadição, pois diante da necessidade de promover o progresso moral do planeta, o que ocorreu? Milhões de espíritos foram transferidos das chamadas regiões pungitivas ou purgativas, onde se demoravam para reencarnarem, por cujo recurso podem recompor-se e mudar a paisagem mental. Então, obviamente, todos nós sabemos que a reencarnação tem um propósito de que a criatura evolua, especialmente nestes casos onde o indivíduo vai ter que fazer o autoenfrentamento da sua dependência. Ainda nas causas principais do consumo de drogas, é o nosso amigo também, novamente Wilson Disposti, do seu livro Filhos da Dor, que afirma: especialmente dentro da família,
existe a indução social ao consumo de drogas. Por exemplo, nas festas familiares, que são regadas a bebidas alcoólicas, ao tabaco e, em muitos casos, outras drogas também, que é considerada a porta de entrada natural para a drogadição. Então veja que o ambiente familiar, aquele em que nós estamos inseridos e construímos, ele tem fundamental importância no nosso equilíbrio ou no nosso desequilíbrio. Bezerra ainda afirma que existe aquilo que é denominado por todos nós conhecidos a influência dos meios de comunicação, principalmente na modernidade. E neste ambiente, midiático, a criação de ídolos e seus respectivos padrões de comportamentos nem sempre são equilibrados, porque eles são modelos, que determinam hábitos, costumes e padrões de consumo muitas vezes. Obviamente, nesse caso, são exemplos negativos, que, na verdade, não nos apresenta nada de satisfatório na realidade. É sabido também a questão da influência espiritual do mundo dos espíritos em nossa vida. Ela é conhecida como a influência espiritual nos casos, por exemplo, do alcoolismo, o mesmo acontecendo na adicção às demais drogas, onde desencarnados, doentes ou mesmo inimigos pessoais de outras vidas vão induzir a dependência, no qual, obviamente, eles vão se comprazer vampirizando o sujeito e absorvendo alguma coisa da chamada parte etérica da droga, em fenômeno a gente chama disso de interdependência espiritual, ou seja, nós somos cercados no momento daquele vício, daquela droga, por espíritos que têm afinidade com aquelas substâncias ou com o sujeito que as consome, para que eles, quem sabe, possam também absorver alguma coisa da droga. E é claro que tudo isso, meu querido internauta, você que nos vê e nos assiste nesse momento, tem as consequências da drogadição que não se tem como fugir delas nesses casos. Então, Joana de Ângeles vem nos dizer que existem diferentes níveis de pessoas que podem se tornar adictos, mas dois são os principais. As pessoas que estão amedrontadas, ou seja, receando a vida, que aos seus olhos a vida é injusta, é perversa, e obviamente não dispondo de resiliência face às próprias frustrações. E a outra pessoa são aquelas que podem ser consideradas dependentes, isto é, que guardam sempre uma vida sempre agradável, sempre uma vida agradável e compensadora, buscando nas drogas uma fuga da realidade que sente, sofrida, que deve ser negada ou apagada a qualquer preço. Então, nós temos aí as duas possibilidades de naturezas que podem se tornar dependentes químicos. Como estamos falando, a droga, ao ingressar no corpo do organismo, ela provoca uma ação no cérebro. Quando é iniciado o uso de qualquer droga tóxica, por exemplo, passada a fase da euforia e cessados seus efeitos, começa a angústia pela falta de continuidade e leva o sujeito a uma espécie de mal-estar, que nós chamaríamos de abstinência, que é a ausência da droga. Leva aos desastres mais imprevisíveis, em verdade, tanto em relação ao desgaste orgânico, porque vai desgastar a máquina do corpo, como as chamadas degeneração mental e emocional, e também aos imprevisíveis desvios para o crime. Então veja que a droga ela tem um amplo espectro de sofrimento e de possibilidades de prejudicar o indivíduo. Nós podemos nos perguntar assim, o que me motiva, o que leva alguém a consumir drogas nesta quantidade, nessa intensidade tão grande, digamos assim, para o consumo de drogas? Bem, uma vez que o indivíduo está numa fase como a adolescência, por exemplo, muitos, se não a maioria de todos nós, nos perguntamos, quem sou eu? Ora, quem sou eu neste momento? Quem é esta alma que aqui habita, que aqui se encontra? O que faço na minha caminhada? Por exemplo, estabelecida a dependência da droga na adolescência e após alguns anos, estes usuários vão apresentar grandes dificuldades em saber quem são e o que desejam ser.
são vazios de conteúdos emocionais e têm medo de quase tudo, porque a droga vai acuando o sujeito dentro de um mundo muito restrito. E para a maioria dos dependentes, os chamados aos que ingerem bebidas alcoólicas, o psiquismo, por exemplo, ativa a memória emocional do prazer e surge naturalmente um forte desejo de consumo. E aí vem aquela questão, permeado de apelos obsessivos, que são as entidades afinizadas com estas questões, e muitas vezes com o próprio sujeito encarnado, que intensifica, digamos assim, a sua realidade de dependência. Sendo assim, a gente vai dizer que a droga, ela espalha-se em 3 níveis, ela atinge 3 níveis. Primeiro é o orgânico corporal, naturalmente. O corporal toca tudo que diz respeito ao corpo, físico, que se habitua à química da droga e cobra uma quantidade crescente, que a gente chama de dependência orgânica. O segundo nível é o orgânico perispiritual, que lhe envolve o organismo espiritual que possuímos. Na verdade, a matriz do corpo físico, que é detectada pelos 5 sentidos. Nele, a droga provoca desequilíbrios, eventualmente possíveis, por exemplo, de se estender à erraticidade, ou seja, eu levo para além túmulo, e mesmo em diversas reencarnações. Veja a gravidade, dependendo do grau de dependência e de consequências, a alma experimentará por longos caminhos esta provação diante das suas existências futuras. E o terceiro é o espiritual propriamente dito. Uma vez fora do corpo físico, o espírito não dispondo dos órgãos materiais que lhe davam acesso à manipulação física do consumo de drogas, eles vão procurar pelos encarnados que têm esse hábito e se associa, como nós dissemos agora há pouco, num conluio a um deles, sugando as chamadas sensações deste, intensificando, por outro lado, a vontade de consumir naquela pessoa, porque quanto mais droga aquela pessoa absorver, mais naturalmente sensações este sócio, que é o espírito do lado de lá, vai, digamos, absorver na sua caminhada. Então, veja como é grave o processo da dependência química do ponto de vista espiritual. E o que acontece com os destinos desse indivíduo na sua caminhada? Bom, obviamente o drama do adicto não é como muitos apregoam obra do acaso, ou mero capricho da natureza, senão, na verdade, dele mesmo, do indivíduo, do sujeito, obviamente. Consequentemente, é o resultado de seu desagravo às leis que governam o universo, e essas leis, naturalmente, imutáveis e igualitárias, e que asseguram o equilíbrio e o progresso de toda a criação. Então, o que acontece com esse indivíduo? Ele violenta essa lei, principalmente da sobrevivência e da subsistência própria, e, consequentemente, entrará em desequilíbrio, não há dúvida nenhuma. Porque está implícita aí a lei de afinidades, que permite incentivá-lo ao uso de drogas, bebendo ou usando drogas com ele e ainda por cima subtraindo-lhe as energias vitais. É o que nós acabamos de dizer, é a parceria, a sociedade desses espíritos com o encarnado. Com o tempo, essas entidades que estão em volta do sujeito passam a dominar-lhes a vontade naturalmente e aí vira uma espécie de subjugação. Nós podemos dizer aqui, sem sombra de dúvida, que é um processo obsessivo, que existe uma troca do encarnado com o desencarnado e vice-versa. E o que ocorre com o indivíduo que está nesse momento, nessa condição, quando ele se desencarna, quando ele parte para o mundo espiritual? Bem, se ele desencarnar, nessa condição da dependência, Emmanuel esclarece assim: esses espíritos eles vão conservar no corpo espiritual os estigmas da prática da droga que o levou à degeneração dos seus próprios centros de força. O que seriam esses centros de força? É André Luiz que vem nos orientar na doutrina espírita que os chamados centros de força são os chamados centros de energia, que mantêm a nossa energia vital, aquela que nos mantém vivo, estabelecida, em ordem, equilibrada e ajustada. São vários estes campos ou centros de forças. Consequentemente, tudo isso vai se degenerando e o indivíduo destrói não apenas o corpo físico, mas afeta a estrutura do espírito e a estrutura perispiritual, levando naturalmente para o além-túmulo, como foi dito agora há pouco. Alucinados, essas criaturas, dentro das drogas,
elas se demoram em regime de reajuste naturalmente. E quando recobram a própria harmonia, eles se percebem dilapidados, né? Eles se percebem comprometidos. E aí naturalmente preparam-se para reencarnações difíceis, se dispõem a reencarnações difíceis na verdade, em que naturalmente o berço terrestre vai nos trazer novamente para o autoenfrentamento, como a gente diz. Este é o caso, nós estamos nos autoenfrentando nesse processo. Como é que, por exemplo, nós poderíamos evitar o consumo de drogas? Como é que isso seria feito? De que maneira pode acontecer isso? Em primeiro plano, a gente precisa de educação da liberdade com responsabilidade, porque a liberdade é algo maravilhoso, mas ela pode ser extremamente prejudicial se a criatura não tiver equilíbrio, não tiver atitude, não ter recebido, por exemplo, no lar uma boa educação, um bom caráter, né? E a gente sabe que muitas vezes a família peca nesse sentido, mas há naturalmente os casos em que o indivíduo vai para o mundo das drogas e tem uma família boa, tem uma família estável, equilibrada, pais dignos, pais amorosos, pais cuidadosos. E o que motivou então? Aí a questão da própria condição moral e espiritual do indivíduo. Mas obviamente aqueles que assim estão e se encontram num lar que lhes deu a oportunidade e a possibilidade do reajuste, vão pecar gravemente contra não só eles, mas contra o lar e contra os pais que lhes proporcionaram a oportunidade. Mas ele, pela sua incúria, pela sua invigilância, pela sua condição moral e espiritual, acaba tendo uma caída nesse caminho. É preciso, no ambiente familiar, que haja valorização do trabalho para que a pessoa, né, seja digna da sua caminhada. Orientação moral e segura no lar, na escola, principalmente mediante os exemplos dos pais, dos educadores. E, obviamente, a necessidade de se viver com comedimento, com controle. Aqui os pais precisam de muita atenção e cuidado, porque às vezes compensam os filhos muito com presentes, com vida material, né? Concedem muito dinheiro aos filhos em exagero, muitos bens, muitas vantagens exageradas, e o indivíduo então não tem discernimento do que pode e não pode, por isso avança em muitos terrenos. Deve, acima de tudo, receber orientação adequada àquelas personalidades que desde cedo apresentam transtornos das chamadas psicopatias, que são os desarranjos do comportamento. Se os pais não notarem aquela criança, por exemplo, ainda em tenra idade, com seus hábitos de birras, de manha, manipuladores muitas vezes, chantagistas, dissimulados na realidade, não vão se dar conta e estas criaturas vão avançar em terrenos muito difíceis, como a droga, por exemplo. Lembrando que ambientes sadios e leituras de conteúdo edificante são também considerados bons, né? Ao contrário de muitas literaturas sórdidas da contracultura, por exemplo, que vem e prega o contrário dos bons costumes, dos bons valores, né? É preciso criar hábitos saudáveis e edificantes nas crianças desde pequeninas para o que elas vão ver, assistir, o que elas vão ler, o cuidado que temos que ter hoje, por exemplo, com a influência das mídias digitais, que é bastante sério. Tudo isso corrobora para um consumo de drogas grave, né? Lembrando que este apoio e amparo espiritual nos é dado, sim, pela doutrina dos Espíritos. Na questão, por exemplo, 489 do Livro dos Espíritos, indaga Kardec aos Espíritos, né, se há Espíritos que se liguem particularmente, diretamente a um indivíduo para protegê-lo. E, obviamente, a espiritualidade, os luminares respondem: ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Assim, todos têm amplas possibilidades de recuperação e podem naturalmente contar com o apoio espiritual para que isso nos ampare, nos ajude na caminhada. Mas para isso nós precisamos de sintonia espiritual, nós precisamos estar conectados com o mundo espiritual através, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas ideias, especialmente dos nossos ideais. Ora,
como afirma Emmanuel, se nós temos um espírito bom, ou um bom gênio, ou que nós chamamos, sim, carinhosamente de anjos da guarda, por que então não nos ligamos a ele, nos pedindo amparo, proteção, quando estamos com a mente turva, quando estamos em dificuldades, em problemas? E como eu faço isso? Ora, todos nós já sabemos, através da prece, através da ligação espiritual com a espiritualidade. Nos coloquemos em recolhimento interior, peçamos ajudas, a esses irmãos nesse momento, pedimos a intuição, que naturalmente não deixaremos de ser atendidos. Existe uma questão bastante importante que Kardec cita em O Livro dos Espíritos, na questão 645, que é a questão do arrastamento ao mal. E lá os Espíritos dizem categoricamente que há o arrastamento sim, mas é capaz de se resistir, não é irresistível esse arrastamento ao mal. Então é assim, quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? O que os Espíritos dizem a Kardec? Arrastamento sim, irresistível não, porquanto mesmo dentro da chamada atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes o indivíduo se depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo eles receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Vamos dar um exemplo bastante prático. Todo indivíduo que nasce ou vive, por exemplo, numa favela, nesses grandes conglomerados que habitam pessoas extremamente carentes, com vários problemas, todos eles lá então são bandidos, são ladrões, são traficantes ou usuários de drogas, porque estão num ambiente que os arrasta para tudo isso? Naturalmente que não, porque o mal não é irresistível. É verdade que a grande maioria desses ambientes não são portadores de vícios, não são traficantes, não são bandidos, não matam. São pessoas que vivem em condições socioeconômicas, ambientais precárias, mais dignas, que trabalham, que ganham o pão da vida diariamente com honestidade, exercendo o seu papel e sua dignidade. Não podemos generalizar, porque se fosse assim, na contrapartida daqueles que vivem, por exemplo, no Morumbi, que tem uma divisa com uma favela chamada Paraisópolis, na cidade de São Paulo, a divisa está tão próximo um do outro que já se mescla algumas casas de um lado e de outro. Então todos aqueles que estão do lado da favela de Paraisópolis, todos seriam viciados, dependentes e bandidos, como eles dizem. Então todos aqueles que estão do outro lado, que é o Morumbi, que é um bairro chique de gente nobre do ponto de vista da grana, do dinheiro, então todos eles seriam felizes, não teriam problemas e nem filhos com dependência química ou adultos? Não, meus amigos. Em esse meio também há muitos e graves problemas. Numa comprovação de que a questão mesmo é moral do indivíduo, não importa o ambiente onde ele se encontra naturalmente. Não poderíamos deixar de falar do grande mestre, Jesus, e a providência divina, quando ele diz: não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas nos livre do mal. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, nos dá a chave que vira a porta do equilíbrio. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que afirmativa fenomenal, fantástica do mestre, de uma estrofe do poema chamado Pai Nosso. Então, meus queridos internautas, nesse momento, você que está conosco, que teve a participação de nos estar assistindo nesse momento, através do Setembro Amarelo, na parceria da Casa Espírita de Socorro Irmã Lúcia, lá em Olinda, Pernambuco, que na verdade faz um maravilhoso trabalho no terreno da proteção, do tratamento, da orientação, do socorro, como é dito o nome da casa, para os necessitados de toda sorte, aqueles que caminham perambulando diante da dor, do sofrimento, da miséria, do conflito existencial, do porquê estar no mundo. Procure ajuda, você que está aí em Olinda, Pernambuco, vá até aqueles nossos companheiros abnegados, doadores e trabalhadores do bem,
lhes peça apoio, lhes peça ajuda. Procure uma instituição espírita na sua cidade, procure o espírita que você eventualmente conheça, troque ideias com ele, para que você possa ter um amparo, ter um suporte, ter uma compreensão. Não nos esquecendo que a droga está desde os primórdios dos tempos junto do homem. Lá na antiguidade, quando ainda não tínhamos as chamadas bebidas destiladas, quando não tínhamos ainda a vodka, o uísque, etc. Lá nos tempos do mestre, havia o consumo do vinho, né? O homem já conseguia transformar a uva em vinho de uma forma bastante rudimentar na época, mas o fazia e já vivia à base de algum alcoólico, né? É sabido mais adiante na história, né? Na linha de tempo do homem, que ele foi se apropriando da sua inteligência, da sua capacidade intelectual de produzir e transformar a sua realidade. E, obviamente, a inteligência do homem tem promovido um enorme progresso, um enorme desenvolvimento para todos nós, mas ainda muito mais do ponto de vista material do que do espiritual. Nós estamos numa distância muito distante, muito longa da nossa inteligência para o moral, né? Mas é, na verdade, através dessa inteligência, através dessa capacidade do homem que vem transformando a humanidade, a Terra, o planeta, é que aqueles que são afetos ao equilíbrio, ao discernimento, à boa moral, haveremos de transformar essa humanidade, haveremos de renovar as paisagens do planeta Terra ao qual nos encontramos nesse momento. Em algum tempo a Terra, saindo do seu estágio de provas e expiações, adentrando naturalmente ao estágio da renovação espiritual, nós haveremos de estar num planeta que nós mesmos repaginamos, digamos assim, o transformamos, aonde não haverá mais o problema das drogas, dos vícios, aonde a humanidade já vai estar muito adiantada no seu aspecto intelectual e moral, e então nós estaremos muito mais próximos do chamado Reino de Deus, que obviamente ainda não é um lugar físico que nós criamos. Neste momento, o Reino de Deus, ele é íncito, ele está em nossa alma, ele está presente em cada um de nós, que nós precisamos compreendê-lo, nós precisamos desenvolvê-lo, colocando em prática as virtudes que o homem é capaz de ter, e aí então nós estaremos intimamente com o Reino de Deus, compreendendo o Criador e suas leis, e naturalmente neste estado e nesse estágio, enquanto humanidade, quer onde estejamos nesse futuro vindouro desta terra ou em outras terras, nós já seremos bons, já seremos justos, já seremos, na verdade, espíritos adiantados nos aspectos morais, intelectuais e em todos os níveis. Eu desejo a todos que estejam conosco uma feliz jornada, que você possa caminhar bem dentro da sua trajetória, do seu caminhar. Um grande abraço e beijo a todos e a nossa gratidão aos irmãos da Casa Espírita de Socorro Irmã Lúcia, lá de Olinda, Pernambuco. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.